Israelitas no deserto, sob sol, caminham exaustos. Rostos empoeirados e roupas esfarrapadas testemunham a jornada extenuante. Cada passo um testemunho de sua determinação enfraquecida. Um coro de descontentamento surge dos viajantes exaustos. Murmúrios de dúvida e medo levados pelo vento escaldante. Um homem grita, sua voz cheia de desespero. Por quanto tempo ainda devemos vagar? A voz angustiada de uma mulher corta a multidão, acusadoramente. Moisés nos abandonou. Em meio à tempestade furiosa, Moisés começa sua ascensão ao Monte Sinai. Sua figura pequena contra a imponente montanha. Trovões estalam e relâmpagos iluminam o céu enquanto ele sobe. Uma figura solitária desafiando a tempestade divina. No cume, envolto em uma nuvem flamejante. Uma voz divina troveja. Moisés, num momento de profunda solenidade. Moisés recebe as tábuas de pedra. Os 10 mandamentos gravados em pedra pela mão de Deus. Sob o vasto céu estrelado, o acampamento israelita brilha com o calor de uma fogueira comunitária. Moisés está no meio das famílias, sua figura iluminada pelas chamas trêmulas. A fogueira crepita, sua luz pintando sombras dançantes nos rostos dos reunidos. A voz de Moisés ressoa pela noite. Estes mandamentos não são meras regras, mas um guia para viver em harmonia com Deus e com o próximo. Os olhos das crianças se arregalam, refletindo a luz da fogueira, enquanto ouvem atentamente os ensinamentos de Moisés. Adultos acenam solenemente. A compreensão surge em suas expressões ao entenderem o significado da aliança renovada. Israelitas no deserto, sob sol, caminham exaustos. Rostos empoeirados e roupas esfarrapadas testemunham a jornada extenuante. Cada passo um testemunho de sua determinação enfraquecida. Um coro de descontentamento surge dos viajantes exaustos. Murmúrios de dúvida e medo levados pelo vento escaldante. Um homem grita, sua voz cheia de desespero. Por quanto tempo ainda devemos vagar? A voz angustiada de uma mulher corta a multidão, acusadoramente. Moisés nos abandonou. Em meio à tempestade furiosa, Moisés começa sua ascensão ao Monte Sinai. Sua figura pequena contra a imponente montanha. Trovões estalam e relâmpagos iluminam o céu enquanto ele sobe. Uma figura solitária desafiando a tempestade divina. No cume, envolto em uma nuvem flamejante. Uma voz divina troveja. Moisés, num momento de profunda solenidade. Moisés recebe as tábuas de pedra. Os 10 mandamentos gravados em pedra pela mão de Deus. Sob o vasto céu estrelado, o acampamento israelita brilha com o calor de uma fogueira comunitária. Moisés está no meio das famílias, sua figura iluminada pelas chamas trêmulas. A fogueira crepita, sua luz pintando sombras dançantes nos rostos dos reunidos. A voz de Moisés ressoa pela noite. Estes mandamentos não são meras regras, mas um guia para viver em harmonia com Deus e com o próximo. Os olhos das crianças se arregalam, refletindo a luz da fogueira, enquanto ouvem atentamente os ensinamentos de Moisés. Adultos acenam solenemente. A compreensão surge em suas expressões ao entenderem o significado da aliança renovada. Israelitas no deserto, sob sol, caminham exaustos. Rostos empoeirados e roupas esfarrapadas testemunham a jornada extenuante. Cada passo um testemunho de sua determinação enfraquecida. Um coro de descontentamento surge dos viajantes exaustos. Murmúrios de dúvida e medo levados pelo vento escaldante. Um homem grita, sua voz cheia de desespero. Por quanto tempo ainda devemos vagar? A voz angustiada de uma mulher corta a multidão, acusadoramente. Moisés nos abandonou. Em meio à tempestade furiosa,
Moisés começa a sua ascensão ao Monte Sinai, sua figura pequena contra a imponente montanha. Trovões estalam e relâmpagos iluminam o céu enquanto ele sobe, uma figura solitária desafiando a tempestade divina. No cume, envolto em uma nuvem flamejante, uma voz divina troveja: Moisés. Num momento de profunda solenidade, Moisés recebe as tábuas de pedra, os 10 mandamentos gravados em pedra pela mão de Deus. Sob o vasto céu estrelado, o acampamento israelita brilha com o calor de uma fogueira comunitária. Moisés está no meio das famílias, sua figura iluminada pelas chamas trêmulas. A fogueira crepita, sua luz pintando sombras dançantes nos rostos dos reunidos. A voz de Moisés ressoa pela noite. Estes mandamentos não são meras regras, mas um guia para viver em harmonia com Deus e com o próximo. Os olhos das crianças se arregalam, refletindo a luz da fogueira, enquanto ouvem atentamente os ensinamentos de Moisés. Adultos acenam solenemente. A compreensão surge em suas expressões ao entenderem o significado da aliança renovada. Israelitas no deserto, sob sol, caminham exaustos. Rostos empoeirados e roupas esfarrapadas testemunham a jornada extenuante, cada passo um testemunho de sua determinação enfraquecida. Um coro de descontentamento surge dos viajantes exaustos, murmúrios de dúvida e medo levados pelo vento escaldante. Um homem grita, sua voz cheia de desespero: por quanto tempo ainda devemos vagar? A voz angustiada de uma mulher corta a multidão, acusadoramente: Moisés nos abandonou. Em meio à tempestade furiosa, Moisés começa sua ascensão ao Monte Sinai, sua figura pequena contra a imponente montanha. Trovões estalam e relâmpagos iluminam o céu enquanto ele sobe, uma figura solitária desafiando a tempestade divina. No cume, envolto em uma nuvem flamejante, uma voz divina troveja: Moisés. Num momento de profunda solenidade, Moisés recebe as tábuas de pedra, os 10 mandamentos gravados em pedra pela mão de Deus. Sob o vasto céu estrelado, o acampamento israelita brilha com o calor de uma fogueira comunitária. Moisés está no meio das famílias, sua figura iluminada pelas chamas trêmulas. A fogueira crepita, sua luz pintando sombras dançantes nos rostos dos reunidos. A voz de Moisés ressoa pela noite. Estes mandamentos não são meras regras, mas um guia para viver em harmonia com Deus e com o próximo. Os olhos das crianças se arregalam, refletindo a luz da fogueira, enquanto ouvem atentamente os ensinamentos de Moisés. Adultos acenam solenemente. A compreensão surge em suas expressões ao entenderem o significado da aliança renovada. Israelitas no deserto, sob sol, caminham exaustos. Rostos empoeirados e roupas esfarrapadas testemunham a jornada extenuante, cada passo um testemunho de sua determinação enfraquecida. Um coro de descontentamento surge dos viajantes exaustos, murmúrios de dúvida e medo levados pelo vento escaldante. Um homem grita, sua voz cheia de desespero: por quanto tempo ainda devemos vagar? A voz angustiada de uma mulher corta a multidão, acusadoramente: Moisés nos abandonou. Em meio à tempestade furiosa, Moisés começa sua ascensão ao Monte Sinai, sua figura pequena contra a imponente montanha. Trovões estalam e relâmpagos iluminam o céu enquanto ele sobe, uma figura solitária desafiando a tempestade divina. No cume, envolto em uma nuvem flamejante, uma voz divina troveja: Moisés. Num momento de profunda solenidade, Moisés recebe as tábuas de pedra, os 10 mandamentos gravados em pedra pela mão de Deus. Sob o vasto céu estrelado, o acampamento israelita brilha com o calor de uma fogueira comunitária. Moisés está no meio das famílias, sua figura iluminada pelas chamas trêmulas. A fogueira crepita,
sua luz pintando sombras dançantes nos rostos dos reunidos. A voz de Moisés ressoa pela noite. Estes mandamentos não são meras regras, mas um guia para viver em harmonia com Deus e com o próximo. Os olhos das crianças se arregalam, refletindo a luz da fogueira, enquanto ouvem atentamente os ensinamentos de Moisés. Adultos acenam solenemente. A compreensão surge em suas expressões ao entenderem o significado da aliança renovada. Israelitas no deserto, sob sol, caminham exaustos. Rostos empoeirados e roupas esfarrapadas testemunham a jornada extenuante, cada passo um testemunho de sua determinação enfraquecida. Um coro de descontentamento surge dos viajantes exaustos. Murmúrios de dúvida e medo levados pelo vento escaldante. Um homem grita, sua voz cheia de desespero. Por quanto tempo ainda devemos vagar? A voz angustiada de uma mulher corta a multidão, acusadoramente. Moisés nos abandonou. Em meio à tempestade furiosa, Moisés começa sua ascensão ao Monte Sinai. Sua figura pequena contra a imponente montanha. Trovões estalam e relâmpagos iluminam o céu enquanto ele sobe. Uma figura solitária desafiando a tempestade divina. No cume, envolto em uma nuvem flamejante. Uma voz divina troveja. Moisés, num momento de profunda solenidade. Moisés recebe as tábuas de pedra, os 10 mandamentos gravados em pedra pela mão de Deus. Sob o vasto céu estrelado, o acampamento israelita brilha com o calor de uma fogueira comunitária. Moisés está no meio das famílias, sua figura iluminada pelas chamas trêmulas. A fogueira crepita, sua luz pintando sombras dançantes nos rostos dos reunidos. A voz de Moisés ressoa pela noite. Estes mandamentos não são meras regras, mas um guia para viver em harmonia com Deus e com o próximo. Os olhos das crianças se arregalam, refletindo a luz da fogueira, enquanto ouvem atentamente os ensinamentos de Moisés. Adultos acenam solenemente. A compreensão surge em suas expressões ao entenderem o significado da aliança renovada. Israelitas no deserto, sob sol, caminham exaustos. Rostos empoeirados e roupas esfarrapadas testemunham a jornada extenuante, cada passo um testemunho de sua determinação enfraquecida. Um coro de descontentamento surge dos viajantes exaustos. Murmúrios de dúvida e medo levados pelo vento escaldante. Um homem grita, sua voz cheia de desespero. Por quanto tempo ainda devemos vagar? A voz angustiada de uma mulher corta a multidão, acusadoramente. Moisés nos abandonou. Em meio à tempestade furiosa, Moisés começa sua ascensão ao Monte Sinai, sua figura pequena contra a imponente montanha. Trovões estalam e relâmpagos iluminam o céu enquanto ele sobe, uma figura solitária desafiando a tempestade divina. No cume, envolto em uma nuvem flamejante, uma voz divina troveja. Moisés, num momento de profunda solenidade. Moisés recebe as tábuas de pedra, os 10 mandamentos gravados em pedra pela mão de Deus. Sob o vasto céu estrelado, o acampamento israelita brilha com o calor de uma fogueira comunitária. Moisés está no meio das famílias, sua figura iluminada pelas chamas trêmulas. A fogueira crepita, sua luz pintando sombras dançantes nos rostos dos reunidos. A voz de Moisés ressoa pela noite. Estes mandamentos não são meras regras, mas um guia para viver em harmonia com Deus e com o próximo. Os olhos das crianças se arregalam, refletindo a luz da fogueira, enquanto ouvem atentamente os ensinamentos de Moisés. Adultos acenam solenemente. A compreensão surge em suas expressões ao entenderem o significado da aliança renovada. Israelitas no deserto, sob sol, caminham exaustos. Rostos empoeirados e roupas esfarrapadas testemunham a jornada extenuante,
cada passo um testemunho de sua determinação enfraquecida. Um coro de descontentamento surge dos viajantes exaustos. Murmúrios de dúvida e medo levados pelo vento escaldante. Um homem grita, sua voz cheia de desespero. Por quanto tempo ainda devemos vagar? A voz angustiada de uma mulher corta a multidão, acusadoramente. Moisés nos abandonou. Em meio à tempestade furiosa, Moisés começa sua ascensão ao Monte Sinai, sua figura pequena contra a imponente montanha. Trovões estalam e relâmpagos iluminam o céu enquanto ele sobe, uma figura solitária desafiando a tempestade divina. No cume, envolto em uma nuvem flamejante, uma voz divina troveja. Moisés, num momento de profunda solenidade, Moisés recebe as tábuas de pedra, os 10 mandamentos gravados em pedra pela mão de Deus. Sob o vasto céu estrelado, o acampamento israelita brilha com o calor de uma fogueira comunitária. Moisés está no meio das famílias, sua figura iluminada pelas chamas trêmulas. A fogueira crepita, sua luz pintando sombras dançantes nos rostos dos reunidos. A voz de Moisés ressoa pela noite. Estes mandamentos não são meras regras, mas um guia para viver em harmonia com Deus e com o próximo. Os olhos das crianças se arregalam, refletindo a luz da fogueira, enquanto ouvem atentamente os ensinamentos de Moisés. Adultos acenam solenemente. A compreensão surge em suas expressões ao entenderem o significado da aliança renovada. Israelitas no deserto, sob sol, caminham exaustos. Rostos empoeirados e roupas esfarrapadas testemunham a jornada extenuante. Cada passo um testemunho de sua determinação enfraquecida. Um coro de descontentamento surge dos viajantes exaustos. Murmúrios de dúvida e medo levados pelo vento escaldante. Um homem grita, sua voz cheia de desespero. Por quanto tempo ainda devemos vagar? A voz angustiada de uma mulher corta a multidão, acusadoramente. Moisés nos abandonou. Em meio à tempestade furiosa, Moisés começa sua ascensão ao Monte Sinai, sua figura pequena contra a imponente montanha. Trovões estalam e relâmpagos iluminam o céu enquanto ele sobe, uma figura solitária desafiando a tempestade divina. No cume, envolto em uma nuvem flamejante, uma voz divina troveja. Moisés, num momento de profunda solenidade, Moisés recebe as tábuas de pedra, os 10 mandamentos gravados em pedra pela mão de Deus. Sob o vasto céu estrelado, o acampamento israelita brilha com o calor de uma fogueira comunitária. Moisés está no meio das famílias, sua figura iluminada pelas chamas trêmulas. A fogueira crepita, sua luz pintando sombras dançantes nos rostos dos reunidos. A voz de Moisés ressoa pela noite. Estes mandamentos não são meras regras, mas um guia para viver em harmonia com Deus e com o próximo. Os olhos das crianças se arregalam, refletindo a luz da fogueira, enquanto ouvem atentamente os ensinamentos de Moisés. Adultos acenam solenemente. A compreensão surge em suas expressões ao entenderem o significado da aliança renovada. Israelitas no deserto, sob sol, caminham exaustos. Rostos empoeirados e roupas esfarrapadas testemunham a jornada extenuante. Cada passo um testemunho de sua determinação enfraquecida. Um coro de descontentamento surge dos viajantes exaustos. Murmúrios de dúvida e medo levados pelo vento escaldante. Um homem grita, sua voz cheia de desespero. Por quanto tempo ainda devemos vagar? A voz angustiada de uma mulher corta a multidão, acusadoramente. Moisés nos abandonou. Em meio à tempestade furiosa, Moisés começa sua ascensão ao Monte Sinai, sua figura pequena contra a imponente montanha. Trovões estalam e relâmpagos iluminam o céu enquanto ele sobe, uma figura solitária desafiando a tempestade divina. No cume, envolto em uma nuvem flamejante, uma voz divina troveja.
Moisés, num momento de profunda solenidade, Moisés recebe as tábuas de pedra, os 10 mandamentos gravados em pedra pela mão de Deus. Sob o vasto céu estrelado, o acampamento israelita brilha com o calor de uma fogueira comunitária. Moisés está no meio das famílias, sua figura iluminada pelas chamas trêmulas. A fogueira crepita, sua luz pintando sombras dançantes nos rostos dos reunidos. A voz de Moisés ressoa pela noite. Estes mandamentos não são meras regras, mas um guia para viver em harmonia com Deus e com o próximo. Os olhos das crianças se arregalam, refletindo a luz da fogueira, enquanto ouvem atentamente os ensinamentos de Moisés. Adultos acenam solenemente. A compreensão surge em suas expressões ao entenderem o significado da aliança renovada. Israelitas no deserto, sob sol, caminham exaustos. Rostos empoeirados e roupas esfarrapadas testemunham a jornada extenuante. Cada passo um testemunho de sua determinação enfraquecida. Um coro de descontentamento surge dos viajantes exaustos. Murmúrios de dúvida e medo levados pelo vento escaldante. Um homem grita, sua voz cheia de desespero. Por quanto tempo ainda devemos vagar? A voz angustiada de uma mulher corta a multidão, acusadoramente. Moisés nos abandonou. Em meio à tempestade furiosa, Moisés começa sua ascensão ao Monte Sinai. Sua figura pequena contra a imponente montanha. Trovões estalam e relâmpagos iluminam o céu enquanto ele sobe. Uma figura solitária desafiando a tempestade divina. No cume, envolto em uma nuvem flamejante. Uma voz divina troveja. Moisés, num momento de profunda solenidade, Moisés recebe as tábuas de pedra, os 10 mandamentos gravados em pedra pela mão de Deus. Sob o vasto céu estrelado, o acampamento israelita brilha com o calor de uma fogueira comunitária. Moisés está no meio das famílias, sua figura iluminada pelas chamas trêmulas. A fogueira crepita, sua luz pintando sombras dançantes nos rostos dos reunidos. A voz de Moisés ressoa pela noite. Estes mandamentos não são meras regras, mas um guia para viver em harmonia com Deus e com o próximo. Os olhos das crianças se arregalam, refletindo a luz da fogueira, enquanto ouvem atentamente os ensinamentos de Moisés. Adultos acenam solenemente. A compreensão surge em suas expressões ao entenderem o significado da aliança renovada. Israelitas no deserto, sob sol, caminham exaustos. Rostos empoeirados e roupas esfarrapadas testemunham a jornada extenuante. Cada passo um testemunho de sua determinação enfraquecida. Um coro de descontentamento surge dos viajantes exaustos. Murmúrios de dúvida e medo levados pelo vento escaldante. Um homem grita, sua voz cheia de desespero. Por quanto tempo ainda devemos vagar? A voz angustiada de uma mulher corta a multidão, acusadoramente. Moisés nos abandonou. Em meio à tempestade furiosa, Moisés começa sua ascensão ao Monte Sinai. Sua figura pequena contra a imponente montanha. Trovões estalam e relâmpagos iluminam o céu enquanto ele sobe. Uma figura solitária desafiando a tempestade divina. No cume, envolto em uma nuvem flamejante. Uma voz divina troveja. Moisés, num momento de profunda solenidade, Moisés recebe as tábuas de pedra, os 10 mandamentos gravados em pedra pela mão de Deus. Sob o vasto céu estrelado, o acampamento israelita brilha com o calor de uma fogueira comunitária. Moisés está no meio das famílias, sua figura iluminada pelas chamas trêmulas. A fogueira crepita, sua luz pintando sombras dançantes nos rostos dos reunidos. A voz de Moisés ressoa pela noite. Estes mandamentos não são meras regras, mas um guia para viver em harmonia com Deus e com o próximo. Os olhos das crianças se arregalam, refletindo a luz da fogueira, enquanto ouvem atentamente os ensinamentos de Moisés.
Adultos acenam solenemente. A compreensão surge em suas expressões ao entenderem o significado da aliança renovada. Israelitas no deserto, sob sol, caminham exaustos. Rostos empoeirados e roupas esfarrapadas testemunham a jornada extenuante, cada passo um testemunho de sua determinação enfraquecida. Um coro de descontentamento surge dos viajantes exaustos. Murmúrios de dúvida e medo levados pelo vento escaldante. Um homem grita, sua voz cheia de desespero. Por quanto tempo ainda devemos vagar? A voz angustiada de uma mulher corta a multidão, acusadoramente. Moisés nos abandonou. Em meio à tempestade furiosa, Moisés começa sua ascensão ao Monte Sinai, sua figura pequena contra a imponente montanha. Trovões estalam e relâmpagos iluminam o céu enquanto ele sobe, uma figura solitária desafiando a tempestade divina. No cume, envolto em uma nuvem flamejante, uma voz divina troveja. Moisés, num momento de profunda solenidade, Moisés recebe as tábuas de pedra, os 10 mandamentos gravados em pedra pela mão de Deus. Sob o vasto céu estrelado, o acampamento israelita brilha com o calor de uma fogueira comunitária. Moisés está no meio das famílias, sua figura iluminada pelas chamas trêmulas. A fogueira crepita, sua luz pintando sombras dançantes nos rostos dos reunidos. A voz de Moisés ressoa pela noite. Estes mandamentos não são meras regras, mas um guia para viver em harmonia com Deus e com o próximo. Os olhos das crianças se arregalam, refletindo a luz da fogueira, enquanto ouvem atentamente os ensinamentos de Moisés. Adultos acenam solenemente. A compreensão surge em suas expressões ao entenderem o significado da aliança renovada. Israelitas no deserto, sob sol, caminham exaustos. Rostos empoeirados e roupas esfarrapadas testemunham a jornada extenuante, cada passo um testemunho de sua determinação enfraquecida. Um coro de descontentamento surge dos viajantes exaustos. Murmúrios de dúvida e medo levados pelo vento escaldante. Um homem grita, sua voz cheia de desespero. Por quanto tempo ainda devemos vagar? A voz angustiada de uma mulher corta a multidão, acusadoramente. Moisés nos abandonou. Em meio à tempestade furiosa, Moisés começa sua ascensão ao Monte Sinai, sua figura pequena contra a imponente montanha. Trovões estalam e relâmpagos iluminam o céu enquanto ele sobe, uma figura solitária desafiando a tempestade divina. No cume, envolto em uma nuvem flamejante, uma voz divina troveja. Moisés, num momento de profunda solenidade, Moisés recebe as tábuas de pedra, os 10 mandamentos gravados em pedra pela mão de Deus. Sob o vasto céu estrelado, o acampamento israelita brilha com o calor de uma fogueira comunitária. Moisés está no meio das famílias, sua figura iluminada pelas chamas trêmulas. A fogueira crepita, sua luz pintando sombras dançantes nos rostos dos reunidos. A voz de Moisés ressoa pela noite. Estes mandamentos não são meras regras, mas um guia para viver em harmonia com Deus e com o próximo. Os olhos das crianças se arregalam, refletindo a luz da fogueira, enquanto ouvem atentamente os ensinamentos de Moisés. Adultos acenam solenemente. A compreensão surge em suas expressões ao entenderem o significado da aliança renovada. Israelitas no deserto, sob sol, caminham exaustos. Rostos empoeirados e roupas esfarrapadas testemunham a jornada extenuante, cada passo um testemunho de sua determinação enfraquecida. Um coro de descontentamento surge dos viajantes exaustos. Murmúrios de dúvida e medo levados pelo vento escaldante. Um homem grita, sua voz cheia de desespero. Por quanto tempo ainda devemos vagar? A voz angustiada de uma mulher corta a multidão, acusadoramente. Moisés nos abandonou. Em meio à tempestade furiosa,
Moisés começa sua ascensão ao Monte Sinai, sua figura pequena contra a imponente montanha. Trovões estalam e relâmpagos iluminam o céu enquanto ele sobe, uma figura solitária desafiando a tempestade divina. No cume, envolto em uma nuvem